Você pode sentar, você pode tomar seu lugar. Eu quero que você abra a palavra, a sua espada. Aquela palavra que está toda rabiscada, mas não porque você, de repente, ficou envergonhado, chegou em casa e ao abrir a Bíblia, você viu que a tua irmã estava rabiscada, né? Pegou o marca-texto e saiu riscando, né? Ela está riscada porque você tem estudado, você tem buscado, amém? Mateus capítulo 13. Todos acharam, amém? Mateus capítulo 13, eu quero ver com você aí. Eu falo assim, existem palavras que elas meio que, eu falo assim, a gente conhece, né? Alguns talvez, se eu desse a oportunidade de falar assim, vem aqui na frente para que você possa ler. Alguns talvez não houvesse nem a necessidade, né, de abrir a palavra porque conhece de cor, como diz, né? Mas eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque eu acredito que tem algo, né, que o Senhor quer tratar conosco aqui nessa manhã. Então mesmo você que, vou dizer assim, já tem muita destreza, né, e conhece profundamente esse texto que nós vamos ler, eu também peço a sua atenção. Então assim, Mateus capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60, 30 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por hora vamos ler só até aí, mas não fecha a Bíblia, que nós vamos dizer assim, vamos passear sobre esse texto hoje. Eu vou dizer assim, eu vou começar de trás para frente, né? Jesus, ele acaba de ensinar uma parábola, de falar uma parábola para aqueles que os estavam ouvindo, dentre eles, seus discípulos. Só que o que chama muita atenção é essa parte final do verso 9, que diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Será que Jesus, em algum momento ele olhou, né, ele estava num barco, ele olha para aquela margem e fala assim, eu acho que tem surdos entre nós, né? Eu acho que tem pessoas que não têm ouvidos, então eu quero falar somente com aqueles que têm ouvidos. Será que é isso que ele queria dizer? Não é isso, né? Então, como ele não fala, sempre que Jesus vai trazer algo que é muito importante para você, ele traz vou dizer assim, algumas palavras, algumas frases que são muito certas. Ele diz assim, olha, em verdade vos digo. Vocês já leram isso na Bíblia? Então eu vou trazer para o ensino de cada um de nós. Qual de nós, de repente, a mamãe ou o papai, quando ia ensinar algo, lembra? A gente era garoto, ele queria trazer ensinamento para a gente, ele falava assim, olha, não faça isso, entendeu? Vou dar um exemplo que acontecia na minha vida. A gente ia para o aniversário e a mamãe falava assim, olha, eu quero vocês sentados do meu lado, né? Já conhecendo as joias raras que ela tinha em casa, ela falava assim, eu não quero que vocês se levantem do meu lado. Aí o que a gente fazia? Né? Tá bom, né? Sorrindo. Só que ela, conhecendo as peças que ela tinha, ela não falava somente isso. Ela falava assim, olha, preste atenção, eu não quero que levante do meu lado. Quando ela falava isso, a gente via que o nível do negócio tinha aumentado, né? A gente sabia que qualquer desobediência em relação àquela ordem ia ter uma consequência. Então, o tema da mensagem que eu quero falar com você hoje é exatamente esse. Preste atenção. E quando ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabe qual é a diferença de ouvir e escutar? Existe uma diferença. Agora há pouco, por exemplo, louvado seja Deus, eu agradeço por isso, espero que não tenha queimado nada. Mas nós escutamos um barulho alto. Entendeu? Esse barulho alto, para nós, a priori, ele não passa nenhum tipo de mensagem. Por quê? Porque somente o escutar. Um estalo de dedos, um barulho lá fora, um carro buzinando, né? Um passarinho que assobia de manhã. Todos esses somente informações que você acaba tendo somente a sensibilidade, né, pelo sensor da audição, diria isso. Mas existe algo diferente que é chamado de ouvir. Então, quando um pai vai dar uma instrução para o filho, ele fala, ouça.
Entendeu? Então, quando Jesus dá essa instrução para os seus discípulos, é para aquelas pessoas que estavam na margem. E a gente não pode pegar essa palavra e somente colocar naquele contexto. A gente tem que pegar essa palavra e colocar dentro do nosso coração. E na verdade hoje, Jesus diz para nós o seguinte: olha, daquilo que vai ser dito hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse ouvir, a grande diferença do escutar é que ele processa algo dentro de nós. Sim ou não? Sim. Você pode ter estudado uma faculdade, você pode hoje estar num trabalho assalariado, ou você pode ser um empresário, você pode estar numa empresa. Seja o lugar que você esteja, você está rodeado por orientações. Se você for uma pessoa sábia, você vai escutar aquelas pessoas que estão uns passos um pouco à frente. E você vai não somente... Você vai não somente o quê? Você vai não somente escutar, você vai... Pronto. Aí vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente fala sobre essa diferença, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou falar coisas aqui que eu gostaria muito que vocês processassem. Eu vou falar de algo aqui que eu gostaria muito que vocês entendessem. Eu vou falar de coisa aqui que eu gostaria muito que vocês fizessem uma reflexão daquilo que vai ser dito. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a mensagem daquilo que ele está dizendo. E nós vamos conseguir perceber nessa verdade, nessa palavra que nós vamos ler, que existe algo que é progressivo, né? Ele vai falar de alguns tipos de solo. E quando ele fala sobre esse tipo de solo, ele vai falar exatamente sobre o coração de cada um de nós. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas, quando ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida que você já tenha tido uma experiência muito real com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu olhando para trás, eu consigo perceber que um dia, eu já falei aqui algumas vezes, um homem bem maluquinho, né? E em algum momento na minha vida, eu recordo que eu tinha um amigo que era um amigo de muita farra. Era um grande amigo, entendeu? E a gente era sempre farra. Era farra. E eu sempre tive uma brincadeira com ele. Eu falava assim: cara, tu nunca me chama para ir para uma igreja, entendeu? Sempre brincava isso com ele: tu nunca me chama para ir para uma igreja. Aí quando eu fui lá um determinado dia, ele liga para mim à tarde e fala assim: meu filho, bora numa igreja hoje? Claro que eu pensei que era brincadeira. Claro que eu pensei que ele estava brincando, né? Porque a minha brincadeira com ele era exatamente isso. Eu falei: sim, onde é que vai ser? Ele falou: não, uma igreja mesmo. Eu falei: não, tá brincando. Pô, vamos numa igreja. Eu falei: pai, vamos. Que horas? Não, tal hora e tal, bora, beleza. E eu fui a uma igreja, era uma igreja católica, né? E eu fui até aquele ambiente. E quando a gente fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, naquele dia, antes de eu chegar naquele lugar, eu já ia do meu carro com algo diferente no coração. Algo que ministrou de uma tal forma que eu comecei a perceber que eu estava cansado da vida que eu estava levando. Entendeu? Eu desci, hoje, talvez, se eu olhasse para trás, eu diria assim: eu fui até aquele lugar triste. Não triste para o lugar que eu ia, mas eu estava com um coração diferente. Algo me tocou de uma forma diferente. E eu fui lembrar das coisas que eu estava fazendo na minha vida. Você entendeu? Então, eu fui até aquele lugar e já desci triste. Quando eu fui sentar naquele lugar, eu já sentei chorando. E ele junto, ele querendo falar umas coisas. Eu falei: não, cara, eu não quero falar nada não. Tu me chamou para ir para a igreja, bora ficar calado. E eu comecei a chorar. Até hoje eu não sei o que o padre falou. Não recordo realmente, eu não prestei atenção no que estava sendo dito. E comecei a chorar. E fiquei chorando. E eu consegui ver alguns comportamentos. Eu vou falar de mim, tá? Alguns comportamentos que eu tive naquele ambiente que eu não tive antes. Como eu sabia que a gente sempre saía, então quando eu fui sair do meu trabalho, embaixo tinha um caixa eletrônico, né? Eu trabalho em banco. Então eu fui lá e saquei um dinheiro, porque eu já sabia que ia ter noitada, né? Então eu já saquei o dinheiro no meu coração, saquei o dinheiro da conta para ir para a festa. Eu botei esse dinheiro no bolso. Então foi algo tão diferente que eu vivi, porque eu frequentei uma época jovem a igreja católica, e para mim aquele lugar onde você colocava o recurso sempre foi esmola, da minha parte. Eu sempre depositei esmola, entendeu? Era moedinha que estava no carro, era moedinha que meu pai me dava, nunca entendi o princípio de ofertar a Deus, por exemplo. Entenda isso, eu vou abrir um parênteses, não estou criticando os irmãos que semeiam, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da minha vida. Eu sempre dava o resto, entendeu? Eu sempre dava a sobra, o que era insignificante para mim, porque o mais importante, eu estou falando do meu coração,
quando me dirigia até aquele lugar, não era o entendimento. O mais importante é que as pessoas vissem que eu estava indo lá depositar algo. Você entendeu? Você entendeu? Então aquela informação para mim de que havia um princípio na oferta, eu não tinha essa informação no coração. Então, em algum momento, apesar de eu me deparar, eu somente escutei, eu não ouvi esse princípio. E naquele dia foi diferente, porque eu estava chorando e daqui a pouco eu me despertei, eu vi o Túlio se levantou e quando eu vi já era a hora do depósito. Mas o que eu tinha na carteira eu fui depositei naquele lugar, voltei para o meu lugar, continuei chorando e aquela noite eu não saí. E eu fiquei intrigado porque a partir daquele momento eu comecei a viver coisas diferentes. Não que eu tivesse abandonado a velha vida, que eu continuava na velha vida, mas aquela velha vida começou a me fazer mal. Eu comecei a ter um entendimento de que aquela vida me fazia mal. Porque até então aquilo eu levava com uma alegria no coração. Eu contava as experiências e pessoas celebravam junto comigo as loucuras que estavam sendo feitas. Por quê? Porque eu não tinha um entendimento dentro do coração. Então hoje, olhando para trás, depois de muitas coisas que eu vivi com Deus, eu dou certeza absoluta para vocês. Naquele dia eu tive um toque do Espírito Santo. Você entendeu? Aquilo que eu experimentei, aquele dia, olhando para trás na minha vida, talvez tenha sido o primeiro toque de um chamado de Deus para minha vida. Só que eu não entendi. E eu falo isso para você, para que você entenda que de nós, há uma expectativa de correspondência do Espírito Santo para que a gente possa viver coisas diferentes de Deus. Eu não estou pregando para ninguém aqui dizendo que não, você tem que fazer, as obras que vai te fazer. Não, não é nada disso. A graça é de graça, é dom de Deus, é um favor imerecido para todos nós. A entrega de Jesus, nenhum de nós tem merecimento por isso. Essa é a verdade. Mas, assim como eu, no passado, muitas pessoas acabam tendo um toque da parte do Senhor e não correspondem a esse toque. E acabam permanecendo na mesma vida. Você entendeu? O outro ponto é que essa palavra diz assim, a parte final do verso 3. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa semente. Essa semente é a palavra de Deus. Mas quando a gente fala sobre o semeador, a gente está falando sobre o próprio Cristo. Ou seja, ele continua semeando nos dias de hoje. Só que para a gente seria muito mole, né? Falar assim, não, mas quem é que sai para semear? Quem é que sai para semear? Quem é que sai para semear? Meu Deus, eu falei, vocês estão só escutando, não estão ouvindo. Quem é que sai para semear? E quem é o semeador? Pronto. Só que sabe qual é a grande vantagem das boas novas? É que esse chamado é para a vida de cada um de nós também. Todos nós somos o semeador dessa verdade. Todos nós, por uma outorga de Cristo, por uma outorga dada por Jesus, todos nós somos esses semeadores também. Então você tem um chamado para a sua vida, para que você semeie essa verdade hoje. E você tem que levar desse lugar essa informação. Você tem que entrar nesse momento de entendimento, não somente você escutar. Se você escutar tudo que eu falei aqui hoje, parabéns, você vai sair desse lugar e vai ter uma semana exatamente igual às semanas anteriores que você teve na sua vida. Mas se você ouvir e levar essa reflexão para dentro do coração, eu tenho certeza absoluta que você vai viver coisas diferentes daquilo que você tem vivido. Porque essa verdade transforma a vida de muita gente, transforma a vida de todos aqueles que se deparam com ela. Entendem e te chamam para o coração. Quando a gente fala sobre o semeador, Mateus 18:19 diz assim, essa daqui, eu creio que é a última, antes da assunção aos céus, que Jesus fala para os seus discípulos. Ele fala assim, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Meu Deus, você entendeu? Ou seja, há um chamado da parte de Deus, e você tem que ter esse entendimento. Há um chamado da parte de Deus para todos nós como semeadores nesse tempo. Então que você saia desse lugar hoje com o seu bolso cheio de semente. Mas não vai adiantar você guardar para você. Você tem que depositar essa semente. Amém? Um outro aspecto é a semente. Essa semente é a palavra de Deus, né? Em João 6,63 a Bíblia diz assim, as palavras que eu disse são espírito e vida. A semente é a palavra de Deus.
A semente é a palavra de Deus. Essa semente lançada, a gente vai conseguir compreender um pouquinho mais à frente. E eu estou fazendo só uma introdução. Quando der daqui a 2 horas, eu vou falar assim, agora vamos começar, né, a palavra propriamente dita. É só a introdução. Mas essa semente que tem sido lançada é a palavra de Deus. E note, se você não viveu isso, eu quero te fazer um convite hoje nessa manhã. Se você ainda não viveu isso, eu quero te convidar essa manhã a viver o extraordinário de Deus. Porque essa palavra, quando ela é dita, muitas vezes ela vai tirar do lugar de conforto, sabe? Você vem daqui e fala assim, não, mas eu tenho ido ao culto todo domingo. Sim ou não? Sim. Rapaz, e a minha vida, ela tá uma bênção. A vida tá tranquila, cara. Rapaz, acredita, eu tenho, prosperado, eu estou sendo promovido. Louvado seja Deus. A gente celebra ou não celebra? Celebra ou não celebra? Mas você está dando fruto? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque quando nós falamos sobre a terra boa, essa semente plantada, ela frutifica numa proporção que a gente mal imagina. Entendeu? Então, é uma pergunta e uma reflexão que você tem que fazer, se você está dando fruto. Entendeu? Porque o semeador chamado por Cristo, ele frutifica, porque ele primeiro recebeu a semente no coração. Todos nós semeadores, todos nós, você que está aqui hoje, todos nós semeadores, todos nós sem exceção, nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos. Sabe por quê? Porque se você acredita, você é o coração desse solo bom que recebeu a boa semente. Você tem que acreditar nisso. Aí vamos lá, você não fechou a Bíblia não, né? Quem fechou a Bíblia? Não? Não, tá. Eu sei que está separada. Amém? Então vamos lá para o versículo 13. Vou continuar. Capítulo 13, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Essa parte da parábola, ela acaba sendo uma parte muito negligenciada acerca do entendimento. Porque a parábola do semeador, eu creio que cada um de nós conseguimos compreender, porque a própria Bíblia vai explicar o que ela significa. Mas aqui ela traz alguns ensinos para a gente que são ensinos profundos. E nesse momento eu peço muito a tua atenção. Porque se você observar, os discípulos questionam Jesus. Não é assim, Jesus está falando, não, os discípulos questionam ele. Fala assim, puxa, mas eu não entendo, por que o senhor fala de parábola para eles? Eu me arrisco a dizer assim, alguns deles talvez até falar do senhor, eu não entendi nada do que o senhor falou. Imagina eles que estão ouvindo hoje pela primeira vez, o que o senhor queria dizer? Você entendeu? E Jesus, com toda a sabedoria divina, ele é um mestre em pegar fatos do cotidiano para explicar aquilo que ele quer dizer para você. E qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje de um pregador, de uma pessoa que é chamada para semear. É uma pessoa que está atenta para as coisas que acontecem. É uma pessoa que consegue perceber diante dos cenários onde é que a palavra de Deus se encaixa. Você entende? Então quando ele fala assim sobre semente lançada, sobre beira de caminho, sobre um solo rochoso, ou seja, ele está falando com pessoas que tinham na agricultura a sua fonte de renda, a maioria delas. Então eu falo assim, homens e mulheres de Deus, tá? Invistam tempo na leitura da palavra, invistam tempo na reflexão por meio de oração, porque o Senhor vai dar estratégia, porque Jesus ensina a falar em parábolas. Quando Natan vai questionar Davi, ele não fala para Davi, vem cá, tu adulterou com Betseba, mandou matar Urias, meu irmão, que loucura é essa, rapaz? Entendeu? Ele fala, tem uma ovelhinha, tem um rico comerciante, tem muitas ovelhas, mas não acredito. Ele recebeu uma visita, ele entregou a ovelha do cara que tinha uma ovelhinha só que ele cuidava, rapaz. Entendeu? Ele entregou a ovelha
daquele homem que só tinha uma. Ele pegou dele e deu para quem estava visitando. Aí Davi fala assim: rapaz, então vamos matar esse homem. Quem é esse cara? Bora matar. Aí o profeta fala para ele: és tu, meu rei. Aí ele entende tudo que ele tinha feito. Aí ele não precisou pensar mais em nada. Aí ele fala assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E ele cai em arrependimento. Então, a gente tem que ver que essas aplicações de Jesus por meio de parábola, ele fala para que o povo pudesse entender de acordo com o seu cotidiano. Né? Se a gente fosse utilizar hoje sobre lavoura, talvez muitos de nós não entendêssemos. Né? Quando a gente vai estudar uma parábola dessa, por exemplo, você vai estudar o costume da época, você vai ver qual era o ambiente que ele está explicando, para que você possa ter um entendimento mais profundo do que ele queria dizer. Mas hoje não, né? Hoje a gente fala assim, sei lá, poderia utilizar um Instagram aí para dar exemplos, você poderia utilizar o YouTube para dar exemplos, né? Poderia utilizar o shopping, ou pegar um ônibus. Eu sei que talvez pegar ônibus não faça parte da sua realidade, mas eu dirigir um carro, entendeu? Você pode utilizar vários exemplos, mas desde que você tenha a reflexão daquilo que tem sido dito, busque no mestre a forma de semear. Busque no semeador como que você deve plantar essas sementes, né? E ele há de colocar no seu coração. O verso 12 diz assim, uma outra chave aí: ao que tem lhe será dado em grande quantidade. Ele fala sobre entendimento, né? Ele fala, ao que tem será dado em grande quantidade. Eu vou ler logo o seguinte. E ele diz assim: ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês lembram da parábola dos talentos? Vocês lembram disso? Parábola dos talentos? Ele diz assim, né? O Senhor, ele foi a uma viagem, né? E comissionou alguns homens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1. Você lembra disso? Você lembra o que aconteceu com quem ele deu 5 talentos? Você lembra o que foi que aconteceu? Ele investiu e multiplicou. E quantos talentos ele entregou ao seu Senhor? 10 talentos. Deixou 5, entregou 10. Vocês lembram o que aconteceu com o que teve 2 talentos? Vocês lembram? O que é que ele fez? Também investiu e multiplicou. Quantos talentos ele deu para o seu Senhor? 4 talentos, o dobro. E o que tinha 1? O que foi que aconteceu com ele? Ele enterrou. Ele enterrou o talento. E é o mais incrível porque quando o Senhor volta e cobra dele e fala: não, eu enterrei com zelo porque o Senhor é Senhor severo. Isso está lá na palavra de Deus. Aí os outros 2 anteriores que multiplicaram, ele fala: servo bom. Ele diz assim, servo bom. Por que servo bom? Porque multiplicaste, não, ele fala assim, peraí que eu até anotei aqui. Porque você foi fiel no pouco, eu os porei sobre muito. É isso que ele diz. Porque tem 5, ele fala: porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Porque tem 2, servo bom. Porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. E para um que deu 1 talento, que enterrou, o que é que ele falou? Servo mau, servo perverso. Pega o teu talento, tirem o talento dele e dê o que tem 10. Entendeu? Aí ele fala no final exatamente o que essa parábola diz. Entendeu? Porque ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entendeu? Ou seja, irmãos, sobre nós tem sido derramado um acréscimo da parte de Deus. Sobre nós foi derramada uma semente. E a grande expectativa, eu estou falando do meu coração, é que essa semente semeada tenha encontrado o coração fértil, um solo próprio, para receber essa semente e que essa semente possa frutificar. Porque ela frutificando, ela vai receber o acréscimo de mais sementes. Porque somos servos bons. Entendeu? Se ela não frutificar, aí seremos conhecidos como servos maus. E até o que temos nos será tirado. Porque a redação, a palavra é exatamente a mesma. E você pode conferir isso na Bíblia. Só que quando a gente fala sobre corações, ela traz uma outra chave. Ela diz assim, no verso 15, pois o coração deste povo se tornou insensível. Ele dá um motivo pelo qual esses solos acabam não frutificando. Ele dá um motivo pelo qual essas pessoas não receberam a semente. Ele dá um motivo pelo qual algumas até receberam, entendeu? Mas não criaram raízes. Ele diz assim, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos.
de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eles não quiseram acreditar. Entendeu? Eles não quiseram acreditar no que está sendo dito. Eles não quiseram acreditar na verdade. Eles não acreditaram no Messias. Eles não acreditaram nas promessas. Entendeu? Você não tem como cobrar promessa. Você não tem como cobrar promessa se você não for fiel a quem te promete. Entendeu? Você não tem como cobrar uma promessa se você não tem palavra para aquele que é justo. E Deus, eu estou contigo. O Senhor conhece toda a minha imperfeição. O Senhor conhece todas as minhas falhas. O Senhor conhece todas as minhas limitações. Mas eu estou contigo. É diferente. É diferente. É diferente. Um acidente no curso do processo, ele pode até acontecer. Um erro em você querendo acertar, ele pode até acontecer. Quantos você conhece que de repente iniciaram um projeto que deu errado? Estou falando de um projeto. Outras pessoas você conhece um projeto, que fizeram um projeto e esse projeto deu errado. De repente você pode ser essa pessoa. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é que você seja muito franco, sabe? Muito franco consigo mesmo. Você já iniciou esse projeto querendo que ele desse errado? Quem você conhece que fala assim, olha, estou muito afim de falir, vou montar uma empresa? Quem já viu alguém falar isso? É que eu estou muito afim de trincar na solda para nunca mais emendar. Eu vou montar minha empresa, vou ser empresário. Você conhece alguém que faz isso? Eu não conheço, só se for um louco. Só se for um louco. Vou fazer uma embarcação. Vou transportar material. Vou comprar 10 mil reais de mercadoria, vou vender do outro lado aí. Tem um monte de gente que faz isso. Vou vender aí nas ilhas que chama, né? Ilha de Santana aí, vou vender para aí. Mas sabe o que eu vou fazer quando eu estiver lá no meio? Vou estourar uma bomba no porão do navio para afundar tudo. Entendeu? Meu projeto é esse. Você é um louco. Ninguém faz isso. E eu estou dando o exemplo de um empresário. Você constituiu família para falir. Você criou filhos para perdê-los. Então, em nome de Jesus, que você saia com essa semente daqui hoje. E que você dê frutos. Que você entende que existe uma verdade que é incontestável. Seu coração, que ela palpite dia e noite, que ela seja latente. Se necessário for, que ela nem te deixe dormir. Mas que você saia daqui acreditando que existe um Deus que é fiel, que conhece todas as tuas limitações, conhece. Mas que, sem sombra de dúvida, Ele quer transformar a tua mente e teu coração. Em nome de Jesus. Então, ele fala que essas pessoas não recebem porque o povo se tornou insensível. Entendeu? Se tornou insensível. Ou seja, entendeu em algum momento que necessitam somente dele, que são independentes de todo e de todos ao seu redor. Você conhece gente assim? Eu sou independente. Eu não dependo de ninguém. Você conhece alguém assim? Você conhece? Não tem gente que é assim? Eu não dependo de ninguém. Não tem? Tem ou não tem? Tem. Eu falo assim, coitado. Entendeu? Todos nós somos dependentes de Deus. Sem exceção. Não há exceção para essa regra. Todos nós temos que nos submeter a uma destra poderosa. Que diz, quando fala com o seu povo, que queria ser como uma galinha que ajuntasse seu pintinho debaixo de suas asas. Ou seja, é um Deus que cuida. É um Deus que quer cuidar. É um Deus que entregou seu filho pela sua vida. Pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida. Ou seja, é um Deus de amor. Então, é essa semente, é essa palavra desse Deus de amor que hoje ela está visitando o coração de cada um de nós aqui nesse lugar. Então, que essa semente ela encontre um coração disposto. E um coração disposto, sabe o que significa? Eu vou abrir um parênteses, nem estava aqui na ministração, mas o coração disposto não é assim. Mas deixa eu ir visitar como é que está hoje. Não, eu faço isso de errado. Não, isso aqui eu faço de certo. Hã? Mas eu sou tão bom. Eu faço bem para tanta gente. Eu sou tão legal. Ajudo todo mundo que eu posso. Ah, rapaz, mas tem esse probleminha aqui, né? Isso aí Deus não leva em consideração, não. Ele leva em consideração. Mas sabe qual é a grande vantagem das boas novas? É um Deus de misericórdia. É um Deus de graça. É um Deus de graça. Que é um Deus que, mediante essa graça depositada em cada um de nós, Ele não precisa que você tenha boas obras para que você possa recebê-lo. Você pode vir, filho, do jeito que você está hoje.
Pode vir do jeito que você está. Entendeu? Ele vai te receber do jeito que você está. Sempre é assim. A graça, eu vou dizer assim, o valor extraordinário da graça é que ela te recebe do jeito que você está. Entendeu? Só que Deus não vai te aceitar se você escolher permanecer na mesma vida. São coisas diferentes. Ele te recebe desse jeito. Aí ele começa a te transformar. Até a estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Você entendeu? Então, diante dessa graça, eu falo para você hoje, receba essa semente no coração. Aí vem o versículo 16. Mas bem-aventurados, os olhos de vocês. Ei, psiu. Bem-aventurados os olhos de vocês. Bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês. Ei, psiu. Bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade eu lhes digo que muitos profetas e justos... Pera. Vou ler de novo, olha. Pois em verdade eu lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Qual o recado que ele está dando para nós? Ele fala, gente, tem tanta gente para trás que queria ter essa oportunidade de encontrar o Messias. Tanta gente que queria ter esse relacionamento. Tanta gente que queria ouvir esse manual da palavra de Deus que foi deixado para a gente. Mas não viram, nem ouviram. Mas não ouviram, não porque não quiseram, porque eles queriam muito. Mas e vós? Vou falar diferente. E nós? Eu estou bem no meio também. E nós que temos acesso? Como é que nós temos nos comportado hoje? João capítulo 1, verso 1 diz assim, ó. No princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, essa palavra, essa verdade, ela está aqui hoje sendo semeada nos corações férteis, na boa terra que são os nossos corações. Hoje a gente consegue olhar para a palavra e poder identificar esse Jesus, que esses profetas do Antigo Testamento, esses homens de Deus chamados justos não conseguiram. Mas hoje essa verdade ela está revelada por meio da Bíblia e está à disposição de todos nós. Então, que hoje a gente saia desse lugar mais certos dessa verdade que está à nossa disposição. Profetas e justos morreram na expectativa desse encontro com o Messias. Morreram na expectativa desse encontro. E nós temos essa bênção. Sabe como é que nós somos chamados? Por termos essa bênção à nossa disposição? Bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes, deles serão o reino dos céus. Nós somos muito dependentes de Cristo, irmãos. Essa é uma verdade também que você tem que levar no coração. Aí isso tudo foi uma introdução. Agora vamos começar a pregação? Vamos lá? Amém? Então o verso 18 diz assim, ó. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Eu sei que tem irmãos aqui, não precisa levantar a mão, que conhecem o interior. Uns moraram, outros visitam, né? Vocês já viram como é que é um caminho no mato? O caminho no mato, ele não é um negócio, né? Não, Luciano. O caminho no mato não é um... Não vou nem... Queria, né? O caminho no mato não é um negócio assim que você... Poxa, por onde eu vou? Pode ter 5 caminhos, mas quando você se depara, mesmo que você não conheça, você consegue identificar onde é que tem os caminhos. É um lugar pisado, né? E você vai pisando. Você vê do lado, se você jogar uma semente, até ela pode frutificar ali. Mas quando você joga no meio do caminho, ela vai ser pisada, né? Ou seja, essa semente na beira do caminho lançada, a gente vê assim que o verso 15 que a gente leu dessa palavra, ele fala exatamente, esse solo representa o coração daquela pessoa que é insensível, entendeu? Que ouve a palavra de má vontade, entendeu? Então, essa beira do caminho, a Bíblia ensina que Satanás vem, as aves do céu vêm e comem. Então, o maligno vem logo, como ele disse assim, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Mas, poxa, né? Aí vem aquele momento de reflexão. Eu falo assim, poxa, a palavra, ela foi semeada. E o maligno arrancou. Mas a palavra não é de Deus. A palavra é de Deus? Sim? E por que o maligno arrancou, cara, se é de Deus?
Sabe por quê? Essas pessoas insensíveis, elas querem ter a vida toda desregrada, querem ter uma vida muito maluca. Entendeu? E muitas delas ainda têm a expectativa de que Deus pode fazer algo. Ou seja, a gente consegue perceber que a palavra semeada nesses corações, Satanás vai arrancar. Entendeu? Eu sou altamente violento. Brabo mesmo, igual um fio desencapado. Eu, em casa, é couro nas crianças, couro na mulher. O negócio anda do meu jeito e tal. Não faz a cara assim não, que o pessoal está quase acreditando. Entendeu? Aí, se eu sou essa pessoa, entendeu? Eu estou de portas abertas para uma intervenção maligna. Você entendeu isso? Ou seja, você está dando toda a legalidade possível para uma intervenção de Satanás dentro da tua casa. Então, quando você depara uma informação dessa, você consegue ver por que Satanás vai logo e arranca essa palavra desse coração. Porque é uma pessoa insensível, totalmente insensível. É uma pessoa com o coração endurecido. É uma pessoa que quando você fala da palavra... Irmãos, levante a mão. Ou não levanta não. Eu vou levantar a minha já. Aquele que, antes, quando eu não era convertido a Cristo, aí vinha alguém falar da Bíblia assim, do teu lado. Né? Eu falava, lá vem, meu. Lá vem fulano. Chato. Como é que uma pessoa dessa vai acreditar nesse negócio aí? Entendeu? Eu era essa pessoa. Não tratava mal porque sou extremamente educado, sou um lorde, né? A gente ouvia, né? Fazia até aquela cara assim, né, de prestando atenção, né? Mas não recebia nada. Por quê? Porque Satanás tirava essa palavra do meu coração. Tenho plena certeza disso. Você entendeu? Por quê? Porque era uma vida totalmente de ilegalidade para intervenção maligna. Beira de caminho, irmãos, não é um lugar para ninguém. Não é um lugar para ninguém, entendeu? Beira de caminho. Você quer ver uma coisa? Um caminho de todo mundo passa no interior. Né? O caminho de todo mundo passa no interior. Tu já viu alguém que vai falar assim, não, cara, eu vou montar uma casa aqui, eu vou tampar, ninguém mais passa. Já viu um ser humano desse? Só se for desregradamente também, né? Ou seja, o caminho está feito, está todo desmatado, o cara fala, não, vou montar aqui mesmo, pá, no meio do caminho. Vão desviar, ninguém mais passa por aqui. Já viram um negócio desse? Não vai, ou seja, não é um lugar para você estar à beira de caminho. Entendeu? Todo mundo passa pessoas desconhecidas. E a Bíblia diz que esse lugar, as sementes plantadas, elas são arrebatadas por Satanás. Então misericórdia não faz parte de nenhum de nós. Só que essa parábola, o mais extraordinário dela, eu creio que nem é um ensinamento. Entendeu? Para nossas vidas, o mais extraordinário dessa palavra é a reflexão e a aplicação prática. Entendeu? Então que você faça uma reflexão hoje. Uma reflexão franca. Lembra da reflexão franca que eu falei um pouquinho antes? Que você faça uma reflexão hoje. Se de repente o seu coração não tem sido esse lugar. Entendeu? Esse lugar que recebe a palavra de má vontade. Esse lugar de um coração insensível. Esse lugar onde você consegue perceber por meio de uma reflexão franca que essa palavra sequer frutifica no seu coração. Que ela sequer germina, ou seja, muito rápido. Beira de caminho para nós, que estamos aqui hoje, é como se você adentrasse por aqui e você, nesse momento, você escuta e você sai daqui e você não entendeu nada do que foi dito. E fala, não, mas isso aí não deve ser relevante. Vivi até hoje, tenho tantos anos e estou bem. Entendeu? Essa é a beira do caminho para os crentes. Quando você sai daqui e não experimentou nada da palavra, você não conseguiu fazer a reflexão dela. Você tem vindo, de repente, domingo a domingo, tem se deparado com a verdade e você não faz reflexão nenhuma para a sua vida. Cuidado, seu coração pode ser esse solo, né, de beira de caminho, onde essa semente é semeada na beira do caminho. Aí, verso 20. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, algumas vão dizer assim, rochoso, não sei se é rochoso ou pedregoso que está aí. Este é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Ou seja, esse aqui recebeu a palavra, né? Teve alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse coração é aquele que ainda recebe a palavra.
Até sai do culto e fala assim, que bênção, rapaz. Top. Hã? Que palavra de bênção. Parece que era comigo que estava falando. Entendeu? Faz a reflexão e fala assim, poxa, parece que é comigo que estava falando. Só que sabe o que acontece? Não tem raiz em si mesmo. Ou seja, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de leitura da palavra, aquilo que a gente sempre bate. Eu acho que quem escuta fala até assim, poxa, mas de novo ele está falando sobre isso. Eu vou falar quantas vezes mais necessário for. Ou seja, até eu morrer. Entendeu? Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Se você não tiver essa vida, sabe o que é que vai acontecer? Você vai até receber a palavra com alegria no seu coração. Mas na primeira perseguição por conta da palavra você abandona. Por quê? Porque você não tem raiz. Você não tem o entendimento necessário. Você não tem a convicção de que aquilo é uma certeza no seu coração. Ou seja, a primeira perseguição você abandona. A primeira brincadeira que fazem com os crentes. Não sei o que, crente é isso, crente é aquilo. Tu é crente? Tu tem até vergonha de dizer que é e tem vergonha de dizer que não é. Entendeu? Aí você... sai daí, rapaz. Vocês querem... Sai daí, rapaz. Ou seja, tira a bronca, né? Tira por menos. Entendeu? Aí lá vem a perseguição e você abandona. Ou seja, ela não frutificou. Aí quando chega domingo no culto... Espírito que desce, vai, desce. Aí sai daqui, meu irmão, a primeira perseguição abandona de novo. Entendeu? É isso que ele está falando com o solo pedregoso, ou seja, não tem raiz. É uma brincadeira, é um convite, o que quer que seja, você acaba abandonando aquilo que você acredita. Acaba abandonando aquilo que você acredita. Eu lembro que eu sempre uso um exemplo, faz tempo que eu não uso. A gente veio aqui botar o refletor aqui na Lion. Eu, o Regis e o Léo, tu estava no dia do refletor? Tem uns irmãos que a gente dá glória a Deus que se converteram, né? A gente fala assim, oh meu Deus, obrigado. Glória a Deus que esse irmão foi salvo. Eu fui subir na escada, meu irmão, e tudo, né? Eu sei que era resistente a escada, né? 96 quilos subindo, e rapaz, e foi por aqui, eu falei, não, vou pegar um parafuso, tudinho, era um parafuso, alguma coisa que eu tinha esquecido, eu falei, não, eu vou descer. Aí o irmão que estava lá do lado, ele falou assim, não, pode deixar que eu pego. Eu falei, rapaz, cuidado, porque eu tenho todo zelo, porque eu já caí de escada alta, né, a Carla sabe. Entendeu? Então eu tenho todo zelo com escada. Meu irmão, no que eu pisquei, o irmão foi lá embaixo e voltou. Tinha muita destreza de subir telhado. Não, Regis? Aí eu olhei assim e falei, glória a Deus, o irmão se converteu, meu irmão. Né, meu irmão? Glória a Deus, né? Mas tem muita destreza de subir telhado. Só que, o que é que acontece? Eu dou um exemplo seguinte, qual de nós vou pegar um parafuso e ia pular lá de cima para pegar o parafuso? Nenhum de nós. Por que não? Isso é arrebentar todinho, né? Porque é alto pra caramba aqui. Mas por que a gente não pula? Porque a gente tem certeza do resultado. A gente tem certeza absoluta do resultado. Eu vou me quebrar. Por que muitas vezes você enfraquece na fé? Porque talvez a ausência dessa intimidade, você ainda não tenha certeza naquilo que você acredita. Porque se você tiver certeza, você vai agir de encontro, no caminho, no foco, na certeza de que aquilo vai acontecer. Na certeza daquilo que você vai experimentar. Aí essa é uma pessoa que tem certeza. Você entendeu? Ou seja, você não vai negociar aquilo que você acredita. Você não vai negociar. Vamos lá. E Alan, tem uma proposta para te fazer, meu irmão. Larga tudo que tu tens. Vou vender meu carro, a gente vai vender vela mesmo. A gente vai ficar rico. Bora? Somos nós dois, meu irmão. Tu não acredita que a gente pode ficar rico? Ou seja, é uma proposta que causa dúvida. É uma proposta que causa dúvida. Vamos vender ar-condicionado no Amapá. Vamos ficar ricos, né? Quente. Mas essa oferta, ela pode dar errado. Pode não, né? 95,8% da minha probabilidade de dar errado. Mas uma vida com Cristo não tem erro, querido. É uma oferta que todos aqueles que acreditaram vivem um cuidado diferente. Independente do caminho, independente da prova, independente da dificuldade, você sabe que você tem Pai. Entendeu? É diferente. É diferente.
naqueles momentos mais desesperados, mais tristes, mais angustiados, o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te consolar. Você coloca o rosto no chão, como eu tenho o hábito de fazer, sabe? Tira o óculos para não arranhar, que eu gosto de ler. Boto o rosto no chão e choro, quando às vezes eu não consigo solução para algumas coisas. Aí quando você levanta, o problema deixou de existir. É assim que funciona. Ele está lá, querido, mas muda totalmente o ambiente, sabe? Porque você botou na mão daquele que pode resolver. Você não pode, mas ele pode. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Existe um lugar de descanso, irmãos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Larga essa alma atribulada. Deixa de lado toda essa tribulação. Recorra para aquele que pode. E eu vou te falar. O mais extraordinário é que ele não só pode, como ele faz, cara. É incrível uma vida com Deus. Tem um louvor que diz assim. Sei que eu vou cantar só para dar o tom para você lembrar. Mas não critica, por favor. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Esse louvor, ele é lindo. É lindo. Não vou cantar de novo. Eu sei que você quer, mas não vou. É muito bonito. Eu canto Satanás, ó. É porque ele não aguenta. O timbre, entendeu? Não é por causa da unção, não. O timbre, ó. Mas para que você entenda hoje, existe um lugar, irmãos. Um lugar que foi preparado para cada um de nós. Existe um lugar que, se você tiver um relógio, você tiver um ar-condicionado, você tiver um carro, você tiver um vidro, você tiver uma comida, você tiver uma embalagem, você tiver uma placa, você tiver um teclado, tiver um vidro, todo lugar tem uma marca. Você já reparou isso? Todo lugar tem uma marca, nem que seja pequenininho, todo lugar tem uma marca. Você já reparou isso? O que você, na tomada da tua casa, todo lugar tem uma marca. A marca do Criador, todo lugar tem. Então existe uma marca dentro de você. Que você pode tentar preencher esse lugar da marca o que você quiser. E tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode tentar, mas você nunca vai conseguir. Porque existe um lugar que é exclusivo de Deus, o lugar da marca dele. Entendeu? Então, saia desse lugar com esse coraçãozinho pronto para receber essa semente, para que ela possa frutificar na tua vida, em nome de Jesus. Então faça uma reflexão franca hoje. Se o seu coração, ele não é esse solo rochoso. Verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Poxa, caramba, cara, esse até ouviu, meu irmão. Ele ouviu a palavra, entendeu? Ele recebeu a palavra, ele ouviu a palavra, ele entendeu, sabe? Mas o dia a dia sufocou, os espinhos sufocaram. Ou seja, para você entender o que isso quer dizer, pensa num lugar onde tem muitos espinhos no seu coração. Quem já viu o filme Rei Leão? Credo, vocês têm que ver o Rei Leão. É um filme top, entendeu? Tem uns tamborzinhos lá, mas você puxa dele lado. Tem um momento que o Simba ele passa no meio de um monte de espinho para trás do Mufasa, que é o pai dele, né? Só que ele já tinha morrido. Ele cai no engano lá, ele olha no lago, ele vê somente o reflexo dele. O macaquinho diz, olha aí, pô, tu tem um propósito, meu irmão. Vou trazer para a visão do crente, né? Tem a visão dele lá, tem a visão do crente. Tem um propósito, meu irmão. Tu é chamado para ser rei, cara. Tu tá comendo negócio de lagarto aí pelo chão. Sai desse lugar, rapaz. Teu reino tu tem que ir para lá para batalhar, rapaz. Toma tua posição, sacerdote. As coisas estão acontecendo lá, rapaz. Tua mulher tá não sei o que, tá sendo subjugada, meu irmão. O problema tá na tua casa. Seja homem, querido. Foi assim, não foi no culto de quinta? Foi nessa base. Você tem que vir para o culto de quinta-feira. Foi uma benção. Entendeu? Esse é a visão do crente pro Simba. Só que você imagina um lugar que é cheio de espinhos, aí você planta uma semente lá, aí a planta começa a surgir a planta. A planta começa a surgir, começa a se espetar em tudo quanto é lugar. Entendeu? Começa a não ter a qualidade do sol necessária. Ou seja, o dia a dia mata aquela planta. A semente, ela até germina, mas o dia a dia mata aquela planta. É exatamente o que ele está falando aqui. Ou seja, as preocupações com as riquezas. Nossa, não, eu vou fazer o seguinte, fui promovido. Louvado seja Deus, meu irmão. Fui promovido. Fui promovido. Amém? Louvado seja Deus, meu irmão. Sabe quanto eu vou ganhar agora?
120 mil reais por mês, querido. Glória, vamos dar glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus, meu irmão. Vou trabalhar de 7 às 11. Amém? Da noite, meu irmão. Você entendeu? Ou seja, uma proposta dessa, para alguns caras é um sonho. 120 mil. Tudo bem, tem uns que tem um Pix. Lembra do Pix que a gente conversou lá atrás? 10 mil que não, né? Faz diferença. Mas 120 mil, cara, é dinheiro, meu irmão. Você entendeu? Esse é um exemplo clássico da riqueza que afasta o crente dos caminhos do Senhor. Vai ser sufocado. Como é que tem uma vida de oração dessa? De 7 às 11. Como é que vai ter uma vida de oração dessa? Não vai ter. Ou seja, a preocupação com a riqueza cegou, perdeu. Você entendeu? Então, esses corações são aqueles corações que acham que tudo podem com o que já tem também. Entendeu? Tem gente que acha que pode tudo com o que já tem hoje. Ah, mas tá bom. Tá bom. Lá em casa a gente não tem maiores problemas. Não tenho. Tenho uma dorzinha de cabeça, mas todo mundo que eu conheço tem. Tá bom. Entendeu? Para mim tá bom. Aí, quero comer picanha hoje. Louvado seja Deus. Eu posso. Eu consigo. Eu vou comprar picanha. Eu vou comer picanha. Eu vou assar. Eu vou viajar. Eu posso viajar. Eu vou viajar, meu irmão. Você não depende de ninguém para a sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você pede dinheiro para alguém? Não. Você depende de alguém? Não. Tá bom. Entendeu? Essa vida é um solo rochoso. Desculpa. Essa vida é uma vida de uma semente plantada entre espinhos. Sabe por quê? Porque você entende que você não depende de ninguém. Entendeu? Você não deixa nada de Deus crescer dentro do seu coração. Porque você é totalmente independente. Independente. Só aqui não tem lugar, mano. Tem lugar para o que eu quero fazer. Não tem lugar para mais ninguém. Aqui só tem lugar para o que eu quero fazer. Eu sou o Senhor da minha vontade. Tem uma vida com Cristo, essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Você não é mais Senhor da sua vontade, tá? Você pegou e se rendeu ao senhorio de Cristo. Ou seja, a partir de hoje é a vontade dele que permanece sobre sua vontade. Glória a Deus, meu filho. Olha, já tem um querendo ali. Você entende isso? Então esse também é um ambiente de espinhos. Esse ambiente, ele não dá frutos. Esse ambiente não dá frutos. E esse é um ambiente perigoso. Sabe por que esse coração é perigoso? Porque esse tipo de coração que recebe a palavra e a palavra até germina no seu coração, ele tem uma vida às vezes com esse coração inteiro, porque ele acredita que ele está no lugar certo. Só que sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma reflexão muito franca com você nessa manhã, é se você está dando frutos, porque esse coração não dá frutos. Entendeu? Então a reflexão que você vai fazer para você tem um coração fértil para receber essa semente de Deus, é se você está frutificando. Se você está frutificando, glória a Deus, meu irmão. Deus é fiel, permaneça firme. Você vai ter acréscimos muito maiores, como diz a palavra. Mas se não está, você corre o risco enorme de estar com o coração como uma semente plantada entre espinhos, se você não está frutificando. Então que você frutifique nessa manhã. E chegamos à boa terra. Olha, na hora, dançadinho. Verso 23 diz assim, quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e produz uma colheita de 100, 60 e 30 para 1. Ei, coração de boa terra, preste atenção aqui rapidinho. Ei, coração fértil, olhe para cá, meu irmão. Olhe para cá. É bênção, querido. Sabe o que significa de 30, 60 e 100 para 1? Sabe o que significa? É bênção sobre bênção. É projeção geométrica. Agora é muito bom de matemática. A aritmética vai crescendo, geométrica exponencialmente. É multiplicado, meu irmão, o negócio. Uma vida com Deus é isso, é uma vida de abundância. Eu não estou dizendo aqui, não, vem cá, olha, entrega a vida para Jesus, meu irmão, a partir de hoje tu vai ser rico, não vai ter problema. Cara, tu precisa ver como é que é o negócio. O bagulho é doido, meu irmão. Não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: se converta a Cristo, que você vai experimentar de bênçãos de tal maneira que todo aquele fardo pesado que você pode ter carregado até hoje, sabe? Você vai entregar para quem tem a capacidade, cara, de carregar esse fardo, porque você não tem. Você consegue perceber isso, você não tem. Isso é uma vida com Cristo.
Aí existem princípios na palavra de Deus que você vai entender e você vai ter entendimento de tal forma que você vai caminhar com prazer dentro desses princípios, que hoje para você também pode ser um fardo, entendeu? Mas quando você se rende ao senhorio de Cristo, Ele transforma o teu coração de tal forma que aquilo que você talvez achasse difícil passa a ser muito fácil e prazeroso. Aí você cumpre princípios e Deus te abençoa de uma forma surreal e extraordinária. E eu posso dar aqui, a gente pode conversar, vai dar 11, eu posso conversar até 1h da tarde só falando de bênção aqui de boa. Entendeu? Porque Deus é bom mesmo. Deus é bom. Deus é muito bom. Então esse caminho, esse é o coração do solo fértil. A gente olha que Ele multiplica os talentos da pessoa que tem a vida transformada. Você começa a viver coisas que você nunca imaginava que ia viver uma vida sem Deus. Entendeu? Você, de repente, começa, você se coloca no lugar, e eu vou falar super rápido para finalizar da minha conversão. Uma senhorinha um dia, uma tiazinha mesmo, tiazinha, não era do coque não, mas uma tiazinha, a Dona Socorro. Eu estava num evento e a Dona Socorro foi lá e, não, agora vai ter uma palestra sobre tal coisa. Quem foi lá? Pegou o microfone, Dona Socorro. Quando eu olhei para ela assim, eu falei, vixe, o que essa tiazinha vai me ensinar, cara? Entendeu? É sério. O que essa tiazinha vai me ensinar? Dona Socorro. Isso demorou até ela pegar o microfone e começar a falar de amor, de perdão, do quanto que ela tinha perdoado. Quando foi pro final, eu escrevi uma carta para ela. Eu nunca falei isso, né? Quando terminou a palestra, eu escrevi uma carta para ela pedindo perdão. Ela ministrou sobre perdão e eu ministrei uma carta para ela falando sobre perdão. Eu entreguei a carta para ela, pedindo perdão para Deus e para ela por toda a minha arrogância, por toda a minha soberba, entendeu? De eu achar que ela não tinha nada para me ensinar, e aquela que eu achava que não tinha nada para me ensinar me ensinou tudo sobre perdão naquele dia, em, sei lá, 1 hora, 2 horas, entendeu? É assim que Deus faz. Ele levanta socorros, onde você olha e você pensa que não tem nada a acrescentar na tua vida, e você aprende tudo de Jesus por meio da vida dessa pessoa. Essa é uma vida com Deus. Aquela mulher tem um coração fértil. Amém? Então fique de pé, só para parecer que está acabando. Tem mais meia hora que eu vou falar. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Hoje, para esse último coração, eu te convido também a fazer uma reflexão, se o seu é esse coração fértil. Fique de pé. Um relacionamento com Deus, ele é um relacionamento franco. É um relacionamento certo, aberto. É um relacionamento de verdade. Sabe por quê? Porque eu posso ter falado para você aqui, não que eu esteja fazendo, mas eu posso ter falado para você talvez 1 hora de coisas que eu não acredito, entendeu? Eu posso ter falado para você talvez 1 hora de coisas que eu não faço nenhuma delas. Você nunca vai saber. O testemunho da minha vida vai dizer se eu faço isso ou não. Mas no relacionamento com Deus eu não tenho como esconder. No relacionamento com Deus você não tem que esconder aquilo que você acredita. Não tem como você esconder dele. Ele sonda o mais íntimo da nossa alma. Ele sonda lugares onde muitas vezes, por uma defesa, nós ocultamos. Ocultamos de nós mesmos, ocultamos de outras pessoas. Mas nós não conseguimos esconder de Deus. E hoje nesse lugar nós falamos sobre coração, nós falamos sobre entendimento, falamos sobre escutar e ouvir. Mas acima de tudo, nós falamos sobre um homem, um semeador, né? Quando a gente fala sobre semear a palavra é Cristo, a palavra é Jesus, a palavra é verdade, Jesus é verdade, né? Então eu te convido a fechar seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração com você, uma oração franca, uma oração real, uma oração daquelas que, se você for fiel consigo mesmo, não é fiel comigo, não é fiel com Deus, é fiel com você mesmo. Feche seus olhos. Eu te convido a você fazer uma oração sincera, uma oração franca. Talvez até hoje você não tenha feito essa oração, mas eu te convido você a fazer nesse lugar. Existem decisões que nós tomamos na vida que são decisões corajosas. Um dia, quando eu separei da minha esposa, eu voltei para casa, isso faz 10 anos atrás, eu fiz uma oração muito franca. Uma oração muito franca, quando me convidaram para participar de um evento, eu fiz uma oração franca. Eu falei assim: Senhor, essa é a minha última tentativa de tentar restaurar minha casa. Eu sei que pelas minhas mãos eu não consigo, mas eu sei que Tu podes.
E eu sei que tu pode, porque eu vejo um monte de gente que conseguiu. Eu não consegui até hoje, mas eu sei que tu pode. Então eu vou para esse evento, me ajuda. E passei 2 dias isolados nesse evento. E voltei de lá e pedi minha mulher em casamento na igreja, entendeu? Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, Deus pode restaurar, Deus pode transformar, Deus pode mudar toda a sentença, talvez esteja proclamada para a sua vida. Deus tudo pode. E eu não posso falar sobre decisão, não posso falar sobre coração e terminar essa palavra sem fazer uma pergunta para você. Eu sempre faço essa pergunta, que você não pense que só está fazendo para que eu... Não, mas é sempre uma oportunidade. Eu não posso terminar uma palavra dessa que fala sobre coração, fala sobre semente, e fazer uma pergunta para você. Se você de repente até hoje não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você conseguiu ter um entendimento hoje que talvez você esteja lá no versículo 15, sobre aquele coração que ainda não se rendeu, aquele coração que às vezes recebe a palavra com pesar, eu te convido a vir aqui na frente que eu quero orar contigo. Eu sei que é uma decisão de coragem, eu sei que é uma decisão que nesse momento traz dúvidas, traz questionamentos e traz perguntas. Mas o relacionamento com Deus é exatamente isso. É um coração franco, é uma verdade incontestável que exige tomada de decisões. Então, te convido a vir aqui na frente.